Olá! Já pararam para pensar por que as girafas têm aquele pescoço tão, mas tão comprido? Ou, uma coisa que afeta a nossa vida diretamente, como é que pode uma bactéria de repente ficar resistente a um antibiótico super forte? A resposta para tudo isso está num dos conceitos mais elegantes e poderosos da biologia, a seleção natural darwiniana. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mecanismo, usando como base o material incrível do professor Luiz Gustavo da Conceição Galego, da UFTM. Beleza, vamos começar. Para a gente entender o que é a seleção natural, em vez de pular direto para uma definição de livro, que tal uma analogia? Vamos pensar nisso como um jogo. Ou melhor, a escalação de um time. Olha que comparação perfeita. De um lado, a gente tem a seleção artificial. Pensa no técnico da seleção brasileira de futebol. Ele não faz um sorteio para ver quem joga, né? Ele escolhe a dedo. O mais alto vai para o gol, o mais veloz para o ataque. É uma escolha com um objetivo claro. Agora, do outro lado, tem a seleção natural. Aqui, o técnico é o próprio ambiente. E a escalação, bom, é simplesmente quem sobrevive. Não tem um plano, não tem uma intenção. O ambiente, ele só filtra. Ele acaba favorecendo os seres vivos que, por acaso, têm características que dão a eles uma chance maior de sobreviver e, claro, de deixar descendentes. Agora, deixando a analogia um pouco de lado, vamos para o mecanismo em si. Darwin percebeu que, se 4 condições ou regras do jogo estivessem presentes na natureza, a evolução por seleção natural seria, bem, inevitável. E as regras são essas aqui. Primeiro, precisa existir variação. Numa população, os indivíduos não são todos cópias uns dos outros. Segundo, essa variação tem que ser herdável, ou seja, passada de pais para filhos. Terceiro ponto, nem todo mundo sobrevive e se reproduz na mesma proporção. Existe uma reprodução diferencial. E por fim, o ponto-chave. Essa diferença na sobrevivência não é por acaso, não é aleatória. Ela está ligada diretamente àquelas características herdáveis que cada um tem. Se essas 4 coisas acontecem, a seleção natural simplesmente opera. E aqui entra o que a gente pode chamar de a moeda da evolução, a aptidão, ou em inglês, fitness. E olha, não tem nada a ver com ser o mais forte ou o mais rápido no sentido que a gente usa no dia a dia. A aptidão, em biologia, é a medida da capacidade de um indivíduo sobreviver e, principalmente, deixar descendentes férteis no seu ambiente. E uma adaptação, então, o que é? É qualquer característica herdada que aumente essa aptidão. Simples assim. Ok, agora que a gente já tem as regras do jogo bem claras, vamos ver a seleção em ação, porque ela não age de uma única forma não. Dependendo do que o ambiente pede, a seleção pode esculpir as populações de 3 maneiras bem diferentes. E aqui estão as 3 caras da seleção. Imagina que essa curva inicial, em vermelho, representa toda a variedade de uma característica numa população. Sei lá, o tamanho dos indivíduos. A seleção pode empurrar essa média para um lado, o que a gente chama de direcional. Ela pode também afunilar essa curva no meio, favorecendo a média. Essa é a estabilizadora. Ou a mais curiosa, ela pode dividir a população em 2, favorecendo os extremos, a disruptiva. Vamos olhar cada uma com calma. Começando pela seleção estabilizadora. O nome já dá a dica, né? Ela busca estabilidade. Ela vai favorecer os indivíduos que estão ali na média e vai selecionar contra quem está muito numa ponta ou na outra. É basicamente a seleção dizendo, em time que está ganhando, não se mexe. Ela acontece quando o ambiente está estável. Um exemplo clássico disso, e perfeito para entender, é o peso dos bebês humanos quando nascem. Pensa bem. Bebês muito pequenos podem ter dificuldades por não estarem totalmente maduros. Já os bebês muito grandes podem gerar complicações no parto, tanto para a mãe quanto para ele. O resultado, a chance de sobrevivência é maior para quem nasce com peso mediano. E a seleção natural, geração após geração, acaba favorecendo essa média. Mas e quando o ambiente muda? Aí entra em campo a seleção direcional. Ela começa a favorecer um dos extremos da variação que antes não era tão vantajoso. A média da população é, literalmente, empurrada para uma nova direção, se adaptando a uma nova realidade. O caso das mariposas Biston betularia na Inglaterra durante a Revolução Industrial é o exemplo mais famoso. Antes a maioria era clarinha, se camuflando super bem nos troncos de árvore cobertos de líquens. Com a poluição da indústria, os troncos ficaram escuros de folhagem. De repente, a forma escura da mariposa, que era rara, passou a ter uma vantagem gigantesca de camuflagem, e a frequência dela na população disparou. É exatamente esse processo que a gente vê hoje, de um jeito bem mais rápido e preocupante, com bactérias resistentes a antibióticos ou pragas resistentes a inseticidas. E por último, temos a mais radical de todas, a seleção disruptiva.
Nesse caso, o ambiente não gosta da média. Pelo contrário, ele favorece os dois extremos ao mesmo tempo. É como se a população estivesse sendo partida no meio. Um exemplo lindo disso é o mimetismo em algumas borboletas. Imagina que numa mesma área vivem duas espécies de borboletas venenosas com cores diferentes. As borboletas que imitam perfeitamente uma ou a outra espécie são deixadas em paz pelos predadores. Só que um híbrido, que tem uma cor meio termo, que não parece nem com uma nem com outra, esse vira um alvo fácil. Então os dois extremos são favorecidos, o que, a longo prazo, pode até ser o primeiro passo para formar duas espécies novas. Agora que a gente já entendeu melhor os mecanismos, essa é a hora perfeita para a gente quebrar alguns mitos, algumas ideias erradas que são super comuns quando se fala de evolução e seleção natural. Olha só o okapi e a girafa, que são parentes próximos. Um mito muito comum é achar que a girafa precisou de um pescoço longo para alcançar as folhas e por isso desenvolveu um. Se fosse simples assim, por que o okapi não fez o mesmo? A verdade é que a evolução não funciona com base na necessidade ou na vontade. A seleção natural só pode jogar com as cartas que ela tem na mão. E na linhagem do okapi, a carta da mutação para um pescoço super longo simplesmente nunca apareceu. E isso leva a gente para uma das frases mais importantes de toda a biologia evolutiva. Uma frase que resume tudo. A mutação é aleatória, a seleção não é. A matéria-prima, os erros que acontecem no DNA, surgem ao acaso. Mas o filtro, o processo que decide o que fica e o que some, esse filtro não tem nada de aleatório. Então vamos deixar umas coisas bem claras. A seleção atua na aparência, nas características do indivíduo, no fenótipo. Mas a consequência disso, a evolução em si, acontece na mudança da frequência dos genes na população. E é muito importante entender. A seleção não tem um plano. Ela não prevê o futuro. Ela não busca a perfeição. E, talvez o mais importante, ela não age para o bem da espécie. A seleção é, de certa forma, egoísta. Ela favorece os genes que ajudam o indivíduo que os carrega a se reproduzir mais. E ponto final. Com esses princípios em mente, a gente consegue agora resolver alguns quebra-cabeças bem interessantes que a natureza apresenta. São paradoxos que à primeira vista parecem ir contra a lógica da evolução. Por exemplo, se a seleção natural é tão boa em eliminar o que é prejudicial, por que doenças genéticas graves, como anemia falciforme, continuam existindo e até são comuns em algumas populações? A resposta é fascinante. É o que chamamos de vantagem do heterozigoto. Funciona assim. Se uma pessoa herda 2 cópias do gene para anemia falciforme, ela tem a doença de forma grave. Se não herda nenhuma, é saudável, mas totalmente vulnerável à malária. E aí que está o segredo. A pessoa heterozigota, que herda só uma cópia, tem o melhor dos dois mundos. Ela não desenvolve a forma grave da anemia e, de quebra, ganha uma baita resistência contra a malária. Em lugares onde a malária é muito comum, essa pessoa tem a maior chance de sobreviver e se reproduzir. E isso mantém esse gene, que parece ruim, circulando na população. E tem outro paradoxo famoso. Por que o pavão macho tem aquela cauda enorme, pesada, super colorida? Aquilo parece um outdoor dizendo, predadores, me comam. E com certeza atrapalha na hora de fugir. Como algo assim pode evoluir? Darwin também matou essa charada com o conceito de seleção sexual. É que a evolução não é só sobre sobreviver, é também e muito sobre se reproduzir. A cauda do pavão é um anúncio. Para a fêmea, um macho que consegue sobreviver e ainda ostentar um ornamento tão caro e chamativo, esse cara deve ter genes muito bons. Então a vantagem gigantesca de ser o escolhido pelas fêmeas acaba compensando e muito o risco para a sobrevivência. Para a gente fechar, vamos usar uma última metáfora. Uma que é poderosa e ajuda a unificar todo esse processo, dando uma imagem de como a evolução realmente funciona. Para amarrar tudo, vamos visualizar a paisagem adaptativa, um modelo genial proposto por Seu Allwright. Imagina um mapa cheio de montanhas e vales. Os picos mais altos representam combinações de genes de altíssima aptidão, ou seja, de muito sucesso. Os vales, por outro lado, são combinações ruins. A seleção natural age como uma força que sempre empurra as populações para cima, em direção ao pico mais próximo. Ela não tem como ver o mapa todo e saber onde está o Monte Everest da adaptação. Ela só sobe o morro que está na frente. Isso mostra de uma forma brilhante que a evolução não é uma marcha em linha reta para a perfeição. É uma escalada local, uma busca pela melhor solução disponível naquele momento, num mapa que está sempre, sempre mudando. E isso nos deixa com uma pergunta final. Em qual pico a nossa espécie está agora? E para onde será que a paisagem ao nosso redor está se movendo?